Graça e paz, querido irmão ou irmã, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Eu sou o pregador Manassés e hoje tem uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Nós estamos em uma campanha de libertação. Nós realizamos essas campanhas prioritariamente pelo WhatsApp, tá bom? E depois é que enviamos os vídeos aqui no canal. Então, se você quiser participar de séries de estudos, de campanhas, você deve entrar no nosso grupo no WhatsApp, tá bom? O link de convite do grupo, ele fica sempre disponível no nosso site, clubedepregadores.com.br. Você vai encontrar esse link também na descrição deste vídeo, ok? Bom, nós estamos por esses dias falando de opressão maligna. E eu quero falar sobre o agir da palavra de Deus na vida de alguém oprimido. O agir da palavra de Deus na vida de alguém oprimido. É muito importante que a pessoa reconheça que ela precisa de ajuda e que ela permita que a palavra de Deus a ajude. Essa pessoa queira, que deseje receber ajuda da palavra de Deus. Isso é muito importante. Mas vamos ler um texto bíblico, e eu quero tratar sobre esse texto durante a mensagem. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12 é bem conhecido, diz assim: que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aí eu pergunto, se a palavra de Deus ela é assim tão poderosa, ela tem todo esse poder, por que então que tantas pessoas não são libertas pela palavra? Bom, você deve considerar que nem todo mundo que precisa de libertação está ouvindo a palavra, não é verdade? Mas o autor aos Hebreus, nesse capítulo 4 da sua carta, ele está falando de duas coisas, né? Salvação e juízo. Ele está falando basicamente disso, de céu e inferno. E eu desafio você a verificar agora na sua Bíblia ou no site da Bíblia, na internet, no aplicativo da Bíblia. Verifique os versículos 11 e 13. Nós lemos, eu citei aqui para você o versículo 12 de Hebreus capítulo 4. Então veja Hebreus 4:11, que é o anterior, e Hebreus 4:13, que é o posterior. Você vai ver o contexto e vai ficar muito claro que ele está falando de salvação e juízo, céu e inferno. Tá? Então, o poder da palavra de Deus aqui é o poder para salvar e é também o poder para condenar. Ele está praticamente dizendo que a mesma palavra que salva também condena. Um exemplo: quando nós pregamos o Evangelho, aqueles que ouvem a palavra e aceitam são salvos. Então a palavra para eles é salvação. Mas aqueles que ouvem a palavra e rejeitam são condenados. Isso está escrito, por exemplo, em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então essa dupla ação da palavra de Deus de salvar ou condenar são os dois fios, os dois gumes da espada que corta para ambos os lados. A palavra de Deus é assim, é uma espada que corta para os dois lados, seja para salvação ou para condenação. Então, se alguém não aceitar a palavra para ser salvo por ela, com certeza vai ser condenado pela mesma palavra. E o problema das pessoas oprimidas, nós temos que reconhecer, isso é um problema que precisa ser solucionado. O problema das pessoas oprimidas é justamente não se esforçarem para nada, nem mesmo para acreditar na palavra de Deus e aceitar. As pessoas oprimidas, elas vivem ansiosas para tudo.
Aliás, tratamos de ansiedade no vídeo anterior, tá? Você vai ver passando aqui no card. Essas pessoas oprimidas vivem ansiosas. Perderam a motivação de fazer qualquer coisa que demore mais que 5 minutos. Tá? A opressão, ela injeta uma preguiça sobrenatural ao ponto da pessoa não ter ânimo, nem mesmo para acreditar na palavra, né? De maneira que morre não por causa da opressão, mas simplesmente por falta de atitude. Eu vou te dar um exemplo. Doenças pequenas e fáceis são curadas com xarope, pílulas, pastilhas. Tá? Agora, remédios são aí remédios pequenos, porções pequenas. Agora, os problemas grandes, doenças grandes, como por exemplo um tumor, isso daí não é um xarope, não vai resolver, uma pastilha, um comprimido não vai resolver. Tem que ser uma cirurgia. E quando a palavra de Deus fala, nós acabamos de ver, né? Eu citei para você Hebreus 4:12. Quando fala que a palavra de Deus ela penetra, ela vai até a divisão da alma e do espírito, isso daí está falando de uma cirurgia espiritual que a palavra de Deus faz, tá? E toda cirurgia, irmão, qualquer cirurgia, ela machuca, ela dói, né? Ela deixa marcas e exige um tratamento com remédios para que o paciente se recupere bem. Então, o autor aos Hebreus está falando aqui de uma cirurgia espiritual. Ele está dizendo, se você não acreditar na palavra, vai ser condenado por ela. E isso dói, porque a verdade dói. Porque a palavra de Deus é uma espada cortante e penetrante. Veja Hebreus 4:12 com atenção. Ele diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é cortante, é penetrante e é julgadora. Quando diz assim, apta para discernir, discernir é julgar. É apta para julgar os pensamentos e intenções do coração. Isso significa o quê? Palavra viva quer dizer que tem propósito, tem objetivo, tem razão de existência. Quando diz eficaz, a palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz quer dizer que não volta atrás vazia. Ela sempre alcança um objetivo. Quando diz que é cortante, né? É mais cortante do que espada de 2 fios. Quer dizer que essa palavra é verdadeira. Ela dói, ela revela, ela deixa marcas. Quando diz que é penetrante, quer dizer que a palavra de Deus ela não fica na superfície. Tá? Ela vai fundo nos corações. Diz que a palavra de Deus é julgadora, porque a palavra de Deus é como um martelo de juiz, ela dá uma sentença. Ela dá uma sentença. A mesma palavra que salva também condena. E a opressão maligna, ela é como um tumor que precisa de uma cirurgia para ser eliminado. Tá? Mas você concorda que se a pessoa não quiser ir ao médico, né, não há nada que possamos fazer, porque a pessoa está rejeitando a cirurgia, está rejeitando a cura, o tratamento. Então é necessário que a pessoa oprimida entenda, né, em primeiro lugar, que ela precisa de ajuda e que a palavra de Deus pode ajudar para que ela venha ouvir a palavra. Tá? A palavra de Deus ela faz uma cirurgia e sem anestesia. E a pergunta é, como que acontece essa cirurgia na prática? Bom, simplesmente falando a verdade para você. A Bíblia diz, no mesmo capítulo, Hebreus 4, verso 2, a palavra que aquele povo ouviu não foi proveitosa, porque não foi acompanhada por fé daqueles que a ouviram. Ou seja, aquele povo ouviu a palavra, mas simplesmente não creu na palavra. Por isso morreram, caíram no deserto, pereceram, deram 40 voltas no deserto para morrer. E não alcançaram as promessas de entrar na terra prometida. Então, ou você começa a acreditar na palavra de Deus, ou vai morrer com essa opressão. Isso é uma cirurgia. Falar para você aquilo que ninguém tem coragem de falar. Por que as pessoas não têm coragem de falar certas coisas para você? Porque não querem ser responsáveis por te magoar. Não querem ser aquela pessoa que te magoou. E as pessoas que têm medo de magoar você com a verdade,
são as pessoas que não se importam se você está morrendo ou não. Elas só se importam com elas, só se importam com a reputação delas. Elas não falam a verdade para você porque tem medo de te magoar, porque ela está preocupada com o que vão falar dela. Ah, você magoou fulano. Ela está preocupada com a sua reputação. Isso é egoísmo, tá? Então, se você perguntar, né, como que eu faço para ter fé? Porque às vezes a opressão é tão forte que a pessoa simplesmente não consegue acreditar mais em nada. Então, como que eu faço para ter fé? É muito simples. A Bíblia diz, Romanos 10:17, que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Ou seja, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você precisa parar de colocar desculpas na frente. Porque a pessoa oprimida, ela já caiu aí num loop, né? Numa repetição de desculpas. É só o que ela faz. Tudo que você fala para tentar ajudar, ela vai colocar desculpas na frente. Então o que você precisa fazer é parar de dar desculpas. Parar de ficar justificando tudo. Tá? Parar de ficar dando resposta para tudo. Simplesmente aceita. Chega de ficar se defendendo. E aceite a palavra de Deus, concorde com a palavra de Deus, ainda que você não entenda. Torne-se um servo da palavra de Deus e obedeça a ela. Um exemplo, quando um patrão na empresa, na firma, né, quando um patrão, um chefe, ele fala, por mais que o funcionário, o servo, o escravo, por mais que ele não entenda, ele se cala e obedece. Não é assim? Você que trabalha? Quando o seu patrão fala, ele pode estar com razão ou ele pode estar sem razão, não importa. Ele é o chefe, ele tem poder de te mandar embora. Então você, valorizando o seu emprego, você fica quieto e obedece. E resolve ali o que tiver que resolver. Então faça isso com a palavra de Deus. Seja servo de Deus. Seja servo da palavra. Obedeça a palavra de Deus. Você quer ter fé? Então faça o seguinte, comece ouvindo. Comece ouvindo mais e mais da palavra de Deus. Se você é alguém que fica preso em casa o dia todo, que não sai para lugar nenhum por causa da opressão maligna, então aproveite e ouça a palavra de Deus o dia inteiro. O YouTube está recheado de mensagens e pregações. Hoje o evangelho chega pela internet na sua casa. Glória a Deus por isso. Tá? Custa nada você procurar uma pregação, dar um play lá, ou procurar ouvir mais mensagens aqui no nosso próprio canal e deixar lá tocando. Ainda que você não entenda alguma coisa, deixa a palavra entrar na sua mente, na sua vida e começar a fazer efeito. Tá? É como um remédio que você vai tomando todo dia, um tratamento. Porque a Bíblia ela deixa muito claro uma coisa. No mesmo capítulo que nós estamos expondo aqui a palavra para você. Hebreus 4, nos versos 5 e 6. Aquele povo não obedeceu a palavra e isso irritou Deus de tal maneira, porque Deus tirou do Egito, Deus abriu o mar, fechou o mar, mandou o maná, mandou carne, mandou pão, mandou água. Deus cuidou daquele povo no deserto, Deus os levou até a fronteira da terra prometida. E eles não obedeceram a palavra, que a palavra dizia que era para entrar e conquistar a terra. Eles se encheram de medo, duvidaram, blasfemaram, murmuraram, queriam voltar para o Egito. E se irritou Deus de tal maneira que Deus acabou mudando a promessa. Deus fez uma nova promessa. Quer saber? Vocês não vão entrar no meu descanso. Não vão entrar. Vocês vão ficar aí no deserto dando volta 40 anos. Mas hoje, meu irmão, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O autor aos Hebreus fala isso o tempo todo. Irmão, se vocês ouvirem a voz de Deus através dessa pregação, não endureçam o coração. E o que é endurecer o coração? Endurecer o coração é ficar dando desculpas, justificativas. É ficar dizendo o tempo todo, mais e isso, mais e aquilo outro. A gente fala, irmão, lê a Bíblia um pouquinho só por dia. Tudo começa pequeno. Ai, mas eu vou ter sono. Ai, mas a minha Bíblia tá velha. Ai, mas não sei o quê. Dando um monte de desculpas. Você mesmo fica arranjando impedimentos e colocando na frente do que precisa ser feito. Então isso é endurecer o coração. Irmão, escute a palavra de Deus. Coloca uma pregação no YouTube. Vai ouvindo aí. Vai se tratando, vai se remediando com a palavra.
Aí você fica, mas eu tenho sono, mas muita coisa eu não entendo, mas sei lá, a internet não é tão boa. Você ficar dando desculpas, você está endurecendo o coração. Então, pelo amor de Deus, não endureça seu coração, cala essa boca. Somente escuta e obedece a palavra do Senhor, que diz, Hebreus 4:11, esforcemo-nos, pois, para entrar no descanso de Deus. Aí eu pergunto para você, isso doeu? Mandar você calar a boca e escutar a palavra, isso doeu? Eu imagino que sim, é claro, isso é uma cirurgia. Como é que vai fazer uma cirurgia sem doer? Só depende de você se esforçar, se dedicar, né, para acreditar na palavra do Senhor, deixando que ela domine a sua vida, que guie os seus passos, que transforme o seu futuro. Hoje em dia, antigamente o problema era a falta de palavra, né? Hoje em dia não temos mais esse problema. Tem palavra na internet aí à vontade. Hoje em dia o problema é as pessoas não querer aceitar, acreditar e praticar. Hoje em dia o problema é as pessoas querer colocar a sua própria opinião acima do que a palavra de Deus fala. Que absurdo isso. Então, deixa a palavra de Deus transformar a sua vida. Deixa a palavra de Deus guiar você. Josué capítulo 1, verso 9, o Senhor te diz, eu não te mandei? Eu não já falei contigo? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Então se esforce, né, para ter a paz que só Jesus pode dar, entrar no descanso de Deus, para ter a esperança que só o Santo Espírito pode proporcionar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra no seu coração, tá bom? Deixa um like no vídeo, né? Fazer um vídeo aqui dá um trabalho, mas você apenas dá um cliquezinho aí no like e não dá trabalho nenhum, não é verdade? Ajude o nosso canal a crescer, tá bom? Deixa o like, deixe suas perguntas, dúvidas e anseios aí nos comentários, tá? E participe conosco do nosso grupo de estudos e devocionais. O link para você entrar está aqui na descrição do vídeo, é o link do site clubedepregadores.com.br/WhatsApp. Tá bom? Procura o link aí na descrição ou acessa direto o site clubedepregadores.com.br. Amém? Um abraço, que Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.